Blockchain é uma tecnologia revolucionária que permite a criação de registros digitais descentralizados e imutáveis. A segurança é uma das principais vantagens do blockchain, pois ele utiliza criptografia e consenso entre os usuários para proteger os dados armazenados na rede. Em resumo, o blockchain tem um potencial de transformar a forma como os dados são armazenados e gerenciados, além de abrir novas possibilidades para a inovação e o desenvolvimento econômico. Para nos explicar mais sobre blockchain e contar sobre grandes possibilidades da tecnologia, hoje temos Roberta Antunes, Chief of Growth na Hashdex. Beta é também cofundadora do Hotel Urbano, sendo uma das responsáveis por uma valorização de 500 milhões de dólares em menos de 5 anos. A executiva é habilidosa na definição da estratégia e no impulsionamento do crescimento de empresas que estão comprometidas com a sua missão. Olá, para você que chegou aqui agora, ao meu lado, Beta Antunes, Chief of Growth da Hashdex. Oi, Beta, obrigado por estar com a gente. Oi, Gabriel, obrigada a você, prazer estar aqui com vocês. Como a gente falou, temos um programa recheado de um assunto que tá pegando aí, blockchain e tokenização. Beta, ainda é um bicho de 7 cabeças para algumas pessoas. Você promete que vai desmistificar isso pra gente? Pode ser um tema bem intimidador, né? Mas tudo que é novo é difícil de entender, mas eu acho que dá pra gente conversar sobre o assunto. Maravilha. E pegando esse gancho aí que você falou que é uma tecnologia nova, né? Como vocês sabem, a gente tem um quiz inicial aqui do Digitalks Now, e o nosso quiz, pensando aqui no tema blockchain, para vocês entenderem um pouco o contexto, qual é o ano da criação do primeiro blockchain? A gente estava conversando aqui com a Beta ali, depois vou dar aqui algumas possibilidades. A, 2008, B, 2009, C, 2011, D, 2017. Sem responder, Beta, você sabe qual que é? Eu sei. Beleza, no fim do programa eu vou contar para vocês quando foi que surgiu a primeira blockchain. Bom, Beta, como a gente está falando aqui, né, vamos falar sobre a importância do blockchain no mercado financeiro e em outros mercados. É uma tecnologia nova, podemos considerar assim. E eu queria que, se você puder destacar em suas palavras, o que é o blockchain, qual que é a sua importância, como seria? Tá. Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque todo mundo que pensa em cripto associa primeiramente a moeda, né? E obviamente tem sentido, a primeira blockchain foi o Bitcoin, que realmente é um projeto para ser uma moeda, mas a tecnologia blockchain é muito maior do que isso, né? Depois da criação do Bitcoin, se entendeu que essa tecnologia ela podia ser usada para muito mais do que transação financeira, mas para realizar contratos e você criar projetos nessa nova tecnologia. Mas para simplificar, como é que eu enxergo o blockchain? Ao invés de ser uma moeda, ela é muito mais quando você compra uma cripto de um projeto de blockchain, você está participando de um projeto. Ela é muito mais parecido com um investimento numa empresa do que numa currency, numa moeda especificamente. Por quê? Quando você cria um novo, vamos falar, por exemplo, o Ethereum, tá? Que é a segunda maior blockchain em valor de mercado, essa nova plataforma da construção aí, da Web3. O Ethereum, ele começou, né, quando as pessoas começam a contribuir para a rede do Ethereum, são pessoas que trabalham para a rede porque eles acreditam no projeto, né? Então, não tem um CFO, não é uma empresa, ninguém é remunerado. E como é que a rede recompensa essas pessoas? Com a moeda da rede. Então, se você trabalha no seu dando código para o Ethereum, eu posso contribuir, por exemplo, dando poder computacional, servidores, né, para manter a rede. E como é que a gente é remunerado por isso? Com o Ethereum. Porque é a única coisa que essa rede fala. E quanto que vale isso? Vale nada, ele é um Ethereum que vale quanto alguém quiser pagar por isso. Quando esse Ethereum começa a crescer de valor? Quando, para alguém poder participar dessa rede, poder construir um NFT, poder construir projetos em cima dessa rede, eles precisam falar a linguagem da rede, que é o criptoativo da rede, o Ether. Nesse momento, você cria um mercado secundário, porque eles vão comprar de quem? Se alguém precisa comprar o Ethereum. Compra de mim, compra de você, compra das pessoas que foram os contribuidores da rede. Então, eu costumo dizer que em blockchain, quanto maior o valor do projeto, né, qual o problema que essa blockchain está querendo resolver,
maior tende a ser o valor da sua cripto, né? Da cripto atrelada, porque ela vai ter mais gente participando desse ecossistema. Então, o investimento hoje em cripto, para mim, ele é muito mais parecido com você estar financiando uma startup early stage, né? Que ainda está saindo do papel e que a cripto vai se valorizar conforme esse projeto for ficando mais maduro. E eu acho importante falar um pouco, a gente já citou que blockchain veio com o Bitcoin, você já citou uma blockchain na Ethereum. Como assim? A blockchain vai em vários segmentos? Como é que pode ser utilizada a blockchain? Não, a blockchain, na verdade, é uma tecnologia base, que o que ela garante, assim, correndo o risco de me complicar um pouco e virar muito técnico, mas a blockchain, ela basicamente, ela é um cartório digital, né? Uma ledger de segurança, né? Online que você garante transparência e acho que o principal valor que ela traz, a gente chama que é escalar confiança, né? Que da maneira que a nossa sociedade foi construída, né? A gente voltando lá atrás, né? Que a gente troca de materiais, eu te dou arroz, você me dá, sei lá, banana. Isso funciona num comércio muito regional. Conforme você vai escalando isso, a banana não vai chegar lá do outro lado e você precisa começar a ter meios de troca. Né? Isso começou ali tipo, tinha umas notas promissórias quando você via os grandes navegadores, eles tinham umas notas do Banco Europeu, de que eles iam pagar sobre isso. Enfim, só que o que isso faz? Se você pensa hoje no modelo de mercado financeiro, você acaba criando camadas intermediárias para garantir a confiança. Porque se você mora no Brasil, eu morar no Japão e eu não conheço você, o que vai garantir que você vai cumprir o nosso combinado? Então, se colocam camadas, né? Assim, para própria transacionar no mercado financeiro, a gente tem banco, tem market maker, tem a bolsa, assim, são muitos players que a gente acaba criando uma maneira ineficiente e cara de mexer com isso tudo. O que a blockchain faz ela criou uma tecnologia, uma possibilidade de que pessoas que não se conheçam, que não se falam, que não precisam ter nenhuma confiança entre si, garantam que os acordos serão cumpridos, porque ela consegue automatizar processos. Então, ela traz uma eficiência para muitas indústrias, né? Uma delas, com certeza, é o mercado financeiro. Agora fez totalmente sentido quando você utilizou lá no início o termo cartório digital, né? Ela ajuda ali a autenticar e dar essa confiança para as pessoas transacionarem. E ela pode ser utilizada em vários mercados, então, né? Não só no financeiro. Não, exatamente. Eu acho que a analogia que eu faço, assim, quando a internet começou, na verdade, assim, a gente não lembra, né? Mas a grande maioria das pessoas achava que a internet não ia ser mais que um fax, né? Sim. Porque, mas pra que eu tenho... pra que eu preciso de internet se eu já tenho fax, etc? Porque a gente se pegava na dificuldade. Não existia banda larga, né? Era muito caro mandar dados, né? Tinham desafios técnicos ainda que precisavam ser melhorados. Conforme a internet foi escalando, né? Essa possibilidade de... foi ficando mais barato essa questão de transmissão de dados, foram construídas inúmeras aplicações por cima delas, que hoje é como a gente roda a nossa vida, né? Não é a internet em si, mas é o seu banco, é onde você faz o seu mercado, é como é que você pede comida no restaurante. A sua vida, hoje, você sai de casa só com o telefone e você está resolvido, né? Você consegue pedir um carro, pagar uma conta, pedir comer no restaurante, sem problema nenhum. A blockchain, eu acho que ela tá nesse momento da construção ali, né, da Layer 1, essa base, como se fosse a internet lá atrás, e a gente vai ver as aplicações e o grande valor da blockchain daqui pra frente, né? Assim, o iPhone foi uma inovação que só foi possível porque a internet foi criada, né? É uma evolução. Então, eu acho que a gente tá naquele momento inicial, onde... as camadas de Layer 1, a estrutura está sendo montada e a gente nos próximos anos vai ver muito projeto mais próximo dos usuários. Isso vai ajudar a mostrar o valor de blockchain. Beta, só para a gente fechar também esse assunto de blockchain, você poderia explicar um pouco como que blockchain está envolvida com a questão da Web3?
Sim, então, a Web3, na verdade, como é que a gente fala? A gente teve a Web 1, a Web 2 e agora a Web 3, né? A Web 1 era uma época que a gente... Era basicamente o e-mail, né? A gente tinha o e-mail para comunicação, né? E alguns sites que você consumia o conteúdo, né? Você, de maneira geral, a população não era produtora do conteúdo, só consumia. Quando a gente vai para a Web 2, a gente chama Web 2, essa internet que a gente vê, principalmente aí, né, com a invenção de social media e das redes, em que você é consumidor mais produtor, você também tem voz, né, naquilo, e você consegue gerar suas comunidades e criar seus grupos e colocar a sua voz, você é um participante ativo e não só comunica. Só que você não é o dono do conteúdo, Entendi. né? Na Web 2, assim, se você cansar do Instagram para ir pro TikTok, seus followers não vão com você, né? Os seus dados não são seus, né? São da plataforma. Isso é tudo da plataforma. Então, isso pro criador de conteúdo, por exemplo, para as pessoas que participam na rede, e a realidade é que quando você consome um serviço ou um produto de uma empresa, essa frase eu acho muito boa, e você não paga por isso, é porque você é o produto, né? Então hoje a gente é o produto das grandes plataformas e o que é vendido? Como é que essas plataformas fazem dinheiro? Vendendo a nossa atenção, né? Isso mesmo. Quando a gente está indo para o mundo de Web3, a gente está dando para o usuário, né, a partir dessa nova plataforma, você é dono do que você faz. Então, os contratos, né, os smart contracts possibilitam que nessa nova onda de internet, o usuário, o participante, ele tem mais autoridade, mais autonomia nessa rede para produzir. Posso até dar um exemplo, assim, Sim, claro. que eu acho que é uma boa comparação. Existe um navegador chamado Brave, não sei se vocês conhecem, é um projeto de uma blockchain, e o token da rede se chama BAT, que se chama Basic Attention Token. O que é um navegador? O Google Chrome, né, o Safari, para a maioria das pessoas. Esse é um navegador... Hoje em dia, eu acho que ele é o mais downloadado do mundo, tá? Qual a diferença dele? Ele é construído em Web3, tá? Nessa rede dos BATs. E quando você baixa esse aplicativo, o default do sistema é que você não vai ver nenhum anúncio, tá? Só que se você configura ali que, não, eu aceito ver alguns anúncios, eu topo participar e consumir alguma coisa, você vai ser remunerado em BAT, né? Que é o que você participa da rede. Você começa a receber o token da rede por você estar contribuindo com aquilo. Você pode colocar filtros, etc. E aí, digamos que você, Digitalks, quer fazer um anúncio, quer falar com esses usuários lá. Como é que o Digitalks vai fazer, assim? Não é uma empresa, não tem CFO, né? Você tem que participar. Para participar dessa rede, você precisa comprar os BATs. Então, nesse momento, de novo, se cria esse mercado secundário e as pessoas, por assistirem o conteúdo, são remuneradas por isso. Então, acho que esse é um bom exemplo de um projeto feito em Web3, que o usuário tem o poder de definir para quem ele vai dar a atenção dele e como ele vai ser remunerado por isso. Ele deixa de ser o produto, né? Exato. Ótima definição, obrigado, Beta. E você falou uma palavrinha aí agora há pouco, token. O que é isso? A tokenização. O que é isso? Você pode explicar mais sobre o que é um token e para que serve essa tokenização? Sim, uma palavra que tá em alta agora, muita gente me pergunta. Na verdade, tokenizar é transformar algum ativo em um ativo digital, né? E por que se faz isso? Acho que a maneira mais legal é você, por exemplo, falar de exemplos, né? Ano passado, em alta, estavam os NFTs, né? Que são os Non-Fungible Tokens, que te dão... são assets exclusivos, né? Que não são fundidos. E de maneira geral, eles te dão algum benefício. Eles podem pertencer a uma coleção, uma comunidade. E às vezes esses tokens podem ser usados para acesso. Então, assim, acho que tem famosa aí o NFT, por exemplo, do Neymar,
que participa ali do Bored Ape, que é uma comunidade onde pessoas que têm aquele NFT se encontram, fazem festa em iate, né? Você participa daquele momento, você poder participar daquilo. Existem NFTs, por exemplo, muitas marcas hoje falando sobre como é que você garante a autenticidade, né? Você compra uma bolsa da Louis Vuitton, e grande desafio dessas marcas é falsificação. Então, pô, se eu compro uma bolsa, um próprio relógio, um Rolex, como é que você garante essa autenticidade? Então, você começa a ter as marcas entendendo que elas podem tokenizar mesmo esses ativos físicos que servem como um certificado de autenticidade para isso, né? A gente estava falando um pouco antes da possibilidade de você tokenizar ativos financeiros, né? Acho que uma das coisas que a blockchain traz nesse sentido é uma mudança, assim, grande em governança, até geográfica, que por exemplo, hoje, né, no mundo da maneira que é estruturada hoje, uma pessoa que nasceu no Brasil investe na Bolsa do Brasil, uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos investe na Bolsa dos Estados Unidos, se você nasceu no Vietnã, você vai investir no mercado no Vietnã. Você tá ali, você tem limitações do que você pode investir. Para você poder ter acesso a outros investimentos, se criam aí outros modelos, outros veículos e tal, que são muito mais ineficientes. Você investir numa ação, pro brasileiro, para comprar a Apple, ele compra um BDR de uma ação da Apple, que é mais cara, muito etc. Porque é o único jeito dele ter acesso. O mundo, para onde eu acho que isso vai migrar, é que muitas dessas coisas vão ser tokenizadas, né? Então, hoje, se você entra numa corretora e você pode comprar Bitcoin, Ethereum ou ativos de blockchain, eu acho que no futuro você vai ter token de Petrobras one-on-one, você vai ter empresas públicas, né? E isso amplia, assim, liquidez global, amplia... realmente... quebra barreiras geográficas. E assim. Mudando, até pra ver, me corrija se eu tô certo ou não, mas falaram uma vez que investimentos, né, o token ele vai ajudar também no mercado imobiliário. Hoje está gravando aqui em São Paulo, eu resido em São Paulo. Se eu quiser comprar uma fração de uma casa em Miami, vai ser possível, né, de forma mais simples. Total, isso já está sendo feito, né, de pessoas, acho que tem até um projeto aqui em São Paulo do primeiro apartamento que foi comprado, tokenizado, e você compra pedaços, e aí, beleza, mas se eu quiser morar nesse apartamento, não, você comprou como investimento, né, você comprou, e se esse apartamento valorizar 10 vezes, o seu token vai valorizar 10 vezes com uma liquidez que você não encontra no mercado imobiliário, né, então acho que blockchain traz essa coisa de expansão geográfica, de liquidez, que menos burocrático também, né? Muito mais rápido e eficiência de custo, assim. E eu acredito muito que o mundo migra para eficiência. Por mais difícil que pode parecer no início, assim, por mais desafiador que fosse a internet, imagina, assim, a quantidade de backbone que tem que cruzar o mundo para toda essa infraestrutura, mas o mundo migra para eficiência, assim, as empresas mais eficientes são as empresas que têm mais chance de sobreviver. Então o mundo migra para isso e eu acho que blockchain é muito mais eficiente. E Beto, eu não queria também perder a oportunidade de falar contigo. Você que é uma voz hoje falando muito sobre empoderamento feminino, falando sobre mulheres no mercado financeiro, no mercado cripto. Pode dizer pra gente um pouco como é que é o papel hoje da mulher no mercado financeiro? Como é que você atua hoje para trazer mais mulheres para estarem envolvidas nesses assuntos e talvez liderarem grandes projetos? Legal. Eu acho que hoje, cripto especificamente, ele fica dentro de duas indústrias que são predominantemente muito masculinas, né? Mercado financeiro e tecnologia. Essas duas áreas, historicamente, têm sido dominadas muito por homens. E eu acredito muito que cripto é o futuro, né? Assim, de verdade, que o mundo vai mirar para blockchain. E como mulher, eu olho um pouco para trás e fico assim, nossa, a gente tá sempre falando... teve o boom de tech e... não tem mulher representatividade em tech. Agora a mulher tem que entrar em tech. Mercado financeiro crescendo e nossa, agora não tem. A gente tá buscando representatividade a partir de uma coisa que já aconteceu, né? E é muito mais difícil você crescer isso. Então, acho que, se eu acredito que cripto é o futuro, eu preciso trazer mulheres para cripto agora, né? Legal. Assim, aproximar desse tipo de coisa. Então, eu participo de algumas iniciativas. O meu projeto
Eve, que é um projeto que... Eve NFT, que é uma coleção de NFT, inclusive, para as pessoas participarem, terem acesso a essa comunidade de educação, de networking, de trabalho, de mulheres em blockchain. Então, esse é o projeto que tem sido super legal. Dentro da própria Hashdex, assim, um dos nossos cores é educação, informação sobre o mercado dentro do time de research, education. Então, a gente... investimento responsável em cripto. A gente tá aqui pro longo prazo, né? Então, não me interessa a pessoa botar todo o dinheiro dela, perder no dia seguinte e ir embora. Então, eu acho que é uma parte importante de tudo que E eu acho muito legal isso, porque eu acho que o conhecimento, ele é uma das chaves, né? Pra gente mudar cenários e, como você falou, é uma construção pro futuro, né? Vamos aproveitar uma onda que tá se iniciando e fazer todo mundo embarcar. Exatamente. Dando essa oportunidade, muito legal. Exatamente. Se você quiser falar como que as pessoas podem saber mais sobre a Eve, eu te vou deixar o site aqui, mas podem procurar onde a Eve? Legal, em todas as mídias sociais, da Eve NFT, é um grupo de mulheres muito legal, que entendeu que cripto e blockchain é o futuro e começou a se dedicar e se apaixonar pelo assunto. Então, procura a gente nas nossas redes, Eve NFT, acho que vai ser super legal. Em termos de educação, dentro da área do site da Hashdex, tem uma área muito legal de insights, tá? Uhum. Que a gente solta conteúdos frequentes sobre mercado, pesquisas mais profundas sobre tecnologia, para quem quiser aprender. A gente disponibiliza gratuitamente, então acho que vale para quem quiser aprender sobre o assunto também. E é isso, assim, acho que o que eu poderia falar sobre as empresas, tem um outro projeto que eu sou advisor, que se chama Todas Group, que é uma plataforma que entendeu que um grupo de mulheres que cresceu na pandemia, né, com essa ideia de que como é que a gente cria uma nova geração de mais líderes mulheres, e uma das coisas que a gente entendeu é que o meio também precisa se ajustar. Então, empresas que entendem que precisam se ajustar para apoiar esse crescimento da nova liderança feminina, não só colocar uma meta. Então a gente faz esse trabalho de desenvolvimento dessas mulheres e dessas empresas para receber também. Muito bacana, Beta. A gente tá caminhando agora já para a parte final da nossa conversa. Passou muito rápido mesmo. Eu queria falar bastante com você sobre as possibilidades do blockchain, tokenização, mas assim, para o nosso espectador que está assistindo, como é que você observa o futuro, as tendências desse mercado cripto? O que você enxerga diferente para as pessoas ficarem de olho e prestarem atenção? Eu acho que cripto, a coisa mais importante quando você está pensando em cripto e em blockchain, principalmente em investimento, é você ter uma visão de longo prazo, tá? Uhum. Toda tecnologia que está começando tem muita volatilidade, né? Assim, tem muita incerteza. Recentemente, no mundo, a gente teve uma crise de liquidez macro aí que afetou todos os ativos de risco, então você vê o preço sendo impactado. Mas os fundamentos estão cada vez mais sólidos, né? Então eu tenho muita certeza de que a gente vai ver aí nos próximos anos muita inovação, muitas empresas e muitos projetos surgindo nessa Web3, surgindo nesse novo formato de se fazer empresa. Dito isso, eu acho que o ponto de atenção é que, se você pensa nisso como uma empresa em projeto, também diariamente centenas de empresas são criadas, nem todas elas são boas, né? Então eu acho que um desafio é você entender bem qual é o projeto que você quer estar atrelado, qual é o valor que ele gera, como é que é o time que está por trás desse projeto, que é uma coisa que a gente se preocupa bastante em como é que a gente oferece investimento que tenha uma certa governança, porque existem mais de 10 mil criptos hoje e surgem criptos diariamente. Nem todas essas vão chegar a algum lugar, né? Então, esse tipo de... É um mercado que estão experimentando ainda, né? Exato, é um mercado de inovação. Inovação tem risco, mas também tem upside, né? Então, se tivesse precificado, não tinha upside. E Beta, você falou também sobre essa questão de esperar, né, um pouco, como a inovação, as coisas ainda estão acontecendo. A gente tem um exemplo da NFT. NFT teve o boom recentemente, muitas pessoas começaram disso do Neymar, quando o Neymar entrou, estourou bastante. Mas hoje a gente vive uma era que o NFT também está começando a ter uma curva. Como é que você pode explicar isso? É normal? Eu acho que a primeira coisa, o mundo entrou numa crise de liquidez e tá todo mundo saindo de ativos de risco, né? Dentro do Brasil e no mundo mesmo, isso aconteceu em todos os setores. Então, startup, empresa tech, assim, acabou essa coisa de growth e o dinheiro agora voltou pro
para renda fixa. Então, isso afetou todas as classes de ativos de risco. E cripto foi uma delas. E NFTs, inclusive. Agora, dito isso, eu acho que é importante... a tecnologia do NFT, ela é muito interessante para ser usada de milhares de maneiras. Mas dito isso, num momento de boom, todo mundo quer criar seu NFT e chamar de seu, e não necessariamente todos os projetos de NFT têm um valor por trás, né? Então, eu acredito muito que NFTs que têm valores, que estão atrelados a comunidades fortes, que têm projetos interessantes, que entregam valor para a sociedade, eles tendem a se valorizar, independente, é só uma nova forma de você acessar isso, mas... nesses momentos de liquidez e de crise, fica muito claro os projetos que cresceram com a espuma, né, com a euforia, e que todo mundo queria ter um NFT para chamar de seu, e que agora não tem valor, né? Então, acho que o aprendizado para quem está envolvido nisso é se preocupar muito com o valor que de fato você vai gerar para a comunidade, ou o que aquele NFT entrega de verdade, porque se ele for só especulativo, no momento de crise ele não vai valer mais nada. E NFT também é algo que vai ser muito importante nesse novo universo que a gente está criando, né? No Web3, universo de metaverso, acho que vai ser... Totalmente. Quando a gente fala de mídia social e de games, de estrutura nessa nova internet, onde você pode ter o seu ativo, né? Autenticidade. Eu acho que a gente migra por um mundo que a nossa identidade vai ser digital, né? A sua identidade vai ser um NFT, porque ela vai ser um certificado de autenticidade que você é você no mundo digital. Beta, para finalizar aqui o nosso Digitalks Now, a gente já tem o nosso programa Dicas do Digitalks. E aí, aqui eu sempre pergunto para você alguns pontos para você ajudar as pessoas a o que elas podem seguir, o que elas podem consumir, tudo bem? Uma série, um livro, uma música ou um filme para indicar? Tá. Ai, eu adoro ler, assim, eu gosto muito de ler história de empreendedor de maneira geral, história real e tal, tem muitos empreendedores incríveis, mas o que eu vou recomendar, na verdade, é um romance, uma ficção, que é uma trilogia, A Revolta de Atlas, porque, primeiro, é muito legal de ler, mas acho que tem uma mensagem ali da importância do empreendedor, do trabalho, da produção pro mundo, né, da gente ter orgulho de produzir, e da importância que isso tem para a humanidade, que é um dos meus valores. Então acho esse livro bem legal. Bacana, fica a dica aí, pessoal, de leitura. Uma pessoa que inspira. Eu vou falar vou falar uma pessoa que pode estar um pouco polêmica agora com o caso de Americanas, mas, cara, eu sou muito fã do Jorge Paulo Lemann. Eu acho que o que ele faz pelo Brasil, de criar empresas e, muito mais do que isso, impulsionar uma nova geração de empreendedores a acreditar que é possível financiar estudos. Eu acho que ele é um exemplo de brasileiro para fora que lidera, que faz muito pelo Brasil e a gente sabe pouco. E o quanto ele impulsiona a economia, o quanto ele apoia estudantes, o quanto ele tá conectado em evolução e educação, e o quanto ele é apaixonado pelo Brasil, assim, quanto de investimento ele traz para fora. Isso. Verdade, é uma boa pessoa para se inspirar. E, pra gente finalizar aqui, uma palavra que poderia ser tatuada. Oh, meu Deus. Eu sei que você me confessou que não tem tatuagem, mas qual palavra, assim, poderia ser marcante, sabe? Digamos assim. Acho que eu vou falar resiliência. Resiliência, porque eu acho que na vida, em empresa, em qualquer coisa, assim, não tem aquela coisa de você achar que você tem a ideia certa e o negócio vai funcionar. Você cria hipóteses e você vai testando o caminho, né? Então você tem que ser muito resiliente pra descobrir que deu errado e tentar consertar e ajustar o caminho. Eu acho que para qualquer um que quer empreender, que gosta de trabalhar, e na vida, assim, resiliência é muito importante. Perfeito, Beta. Muito obrigado aqui pela conversa. Pessoal, vou dar a resposta aqui do nosso quiz. Eu confesso que ela tem uma pegadinha. Então, assim, se você chutou a letra B, 2009, você acertou. Porque o Bitcoin foi criado, uma implementação prática da tecnologia blockchain,
por Satoshi Nakamoto em 2008. Como a Beta tinha lembrado, publicado o primeiro paper do Bitcoin. Primeiro paper do blockchain, na computabilidade pública e tal. Mas o primeiro bloco de blockchain do Bitcoin, conhecido como bloco Gênesis, ele foi minerado no dia 3 de janeiro de 2009. Então, o primeiro blockchain foi realmente gerado em 2009. Mas ali, 2008 e 2009, só mostra que é uma tecnologia muito recente, né? E exatamente, sim. Ao explorar. Beta, você quer dar algum recado final pro público? Eu acho que, assim, eu sou uma grande entusiasta da tecnologia. Eu acho que, como eu falei, existe pro empreendedor, para você que está trabalhando, um caminho muito grande a ser estudado e muita coisa pode ser criada em cima de blockchain. Então, acho que vale pensar sobre isso. Se você está pensando em investir, e eu trabalho com investimento em blockchain, mas o meu conselho para você é que tem duas coisas mais importantes em cripto, investimento em cripto. Um é o tempo. Assim, se você precisa estar investindo dinheiro em cripto hoje, você vai precisar desse dinheiro daqui a 3 meses ou 6 meses, não coloque em cripto, assim, é um ativo muito volátil. Mas se você tem um tempo, se você pode esperar de 3 a 5 anos, eu acho que é uma classe de ativos que precisa estar no portfólio. E a segunda coisa, até para você aguentar essa pressão do tempo, é o tamanho da alocação, né? Por ser um ativo muito volátil, ele pode trazer um upside muito alto, mas também, né, tem ups and downs. Então, a gente recomenda sempre pensar numa composição de portfólio. Uma coisa bem pequenininha da sua carteira, 1% que seja, 3% no máximo, para você poder carregar aquilo pro longo prazo. É muito mais importante do que colocar muito e precisar tirar daqui a pouco. Começando, né? Você começa ali, vai um pouquinho no mês ou outro e vai... Exatamente. Bom, isso aí. Beta, então a sua palavra, resiliência. Obrigado. Até mais, pessoal.